Está começando o programa Incrível Mundo das Evidências. Aqui você fica sabendo as últimas novidades de saúde, aprende e se diverte. Apresentação, professor Arnildo Korb e acadêmicos. O programa é de iniciativa do Grupo de Pesquisa Ambiente e Desenvolvimento em Saúde Humana. 5, 4, 3, 2, 1. O Incrível Mundo das Evidências. Bem, amigos, estamos iniciando mais um programa Incrível Mundo das Evidências, né? Hoje é sábado, 25 de outubro de 2025. Terminando o mês de outubro e as festas de outubro também, né, gente? Foram muito boas, né? Tivemos festa em todos os locais. Aquilo, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou esse ano, fica o próximo, né? E então voltamos com nossa programação e trazendo hoje uma sequência de entrevistas que temos relacionados a zoonoses e a cuidados com animais e assim com a prática também da bovinocultura de leite, tá? Numa entrevista anterior, nós trouxemos aqui o Dr. Pedro Flores, ele que é da SIDASC, médico veterinário SIDASC, e nos falou sobre a brucelose. É uma doença, no caso, zoonótica, e que, além de afetar os animais, também afeta os seres humanos. Foi uma entrevista muito interessante e essa entrevista está gravada lá no canal YouTube. Então, para quem quiser buscar lá no Incrível Mundo das Evidências, sinta-se à vontade e compartilhe esse material. Assim que eu também gostaríamos que depois dê um gostei no nosso programinho, dê um likezinho lá, que é bom, né? Quanto mais a gente divulgar esse material, essas informações. Então, sempre surgem elementos novos, coisas novas e que nós trouxemos aqui para os nossos ouvintes aqui na rádio e também nossos espectadores no YouTube. Então, hoje nós vamos falar sobre tuberculose. Bom dia, Dr. Pedro Flores. Como é que está o senhor? Estamos bem, bom dia ouvintes da rádio. Para nós é um prazer estar aqui, agradecer primeiramente ao professor Arnildo, ao DESC, por dar essa oportunidade de nós tratar desse assunto tão importante que é a tuberculose bovina, que nada mais é que uma zoonose. Zoonose que é uma doença grave que passa para as pessoas e dos animais para o humano também. Isso, fluxo, né? Tem dois fluxos, né? Exatamente. Ele tanto passa o animal doente, o produtor ou a pessoa pode se contaminar, que depois nós vamos explicar mais para frente, que maneiras que se contaminam. E também se tem uma pessoa com tuberculose, se ela não tiver bons hábitos, né, higiênicos, vai contaminar o rebanho. Isso. Então, nós temos uma entrevista interessante hoje, né, com o Dr. Pedro Flores, tuberculose, né? Então, ela vai deixar bem claro que existe uma distinção, que hoje a tuberculose humana, Mycobacterium tuberculosis, está crescendo muito, né, na população mundial, a tuberculose, né? Tá? Causada por um Mycobacterium tuberculosis e no bovino tuberculose bovis. Então ele vai explicar um pouquinho essa diferença, né? Mas essa tuberculose, ela também é letal? Para o ser humano? Isso. É assim. Hoje em dia, eu vou responder essa pergunta no decorrer da minha explicação. Hoje em dia, a cada 200 propriedades aqui em Santa Catarina, ela tem tuberculose. Quer dizer o seguinte, 0,5% é a prevalência. O que acontece? É uma doença, né, que é crônica, não mata o animal, entendeu? Muitas vezes a vaca vai gorda para o abate e ao ser abatida, essa vaca é aberto o animal e é detectada várias lesões no seu interior, né? Então, o que acontece? Então, lesões no pulmão, na coluna, nos ossos, no fígado, todo animal contaminado. Então, é uma doença... Não é apenas nos pulmões? Não, é uma doença que se espalha em todo o animal por dentro, entendeu? Então, ela vai dar nódulos, tumores na coluna, nos pulmões, né? E nos outros órgãos também.
nos intestinos, né? Nos nódulos linfáticos. E o que acontece? Então o animal está gordo, então não é uma doença letal para o animal, né? E nem para a pessoa. No animal a gente não tem tratamento, mas para as pessoas sim, mas depois nós vamos chegar lá, tá? Então lesões, ele é causado no bovino, é o Mycobacterium bovis, certo? Que a pessoa, depois eu vou explicar como é que ela se contamina, né? E pode passar para as pessoas. Bueno, agora sim, mas o Mycobacterium tuberculosis, que é o que dá no humano, pode contaminar o bovino também. Então são 2 micobactérios. O bovis dá no bovino, que pode passar para o humano. E a pessoa com o micobactério tuberculose pode contaminar o bovino também. Entendeu? Então é nesse sentido. É uma doença que o maior problema nosso é que na nossa região porque ela passa para as pessoas. Agora vamos ver. Ela é uma doença que dá em várias espécies. Caprinos, caninos, equinos, suínos, ovinos, né? No homem, né? Mas nós vamos nos deter mais no animais de produção, que seria bovinos, tá? Então, essa doença é muito, muito, muito problema, assim, ó, na nossa região, em Santa Catarina, que eu posso falar que eu trabalho na defesa sanitária. Na nossa região, o gado de leite é o mais afetado. Muito preocupante, né? E assim, bom, os conceitos o senhor comentou, né? Sim. E os sintomas transmissão, como é que seria? Nos animais, o que acontece? Quando a vaca começa a tossir, uma tosse seca, é uma tosse que ela abre a boca, bota a língua para fora e dá uma tossida, né? Isso aí é o sintoma mais característico, né? E ela tem dificuldade respiratória, entendeu? A vaca fica ao ir para o coxo ou ser tocada meio rapidinho, ela sente, ela fica ofegante, né? Então é uma doença assim, ó, que é tosse e cansaço nos animais, tá? Depois eu vou falar nos sintomas que dá no humano, mas depois mais pro final, tá? Sim, mas e na carne, por exemplo, dá para visualizar um animal abatido, abate o animal, dá para visualizar nos órgãos se ele tem ou não tem? No frigorífico, depois eu vou explicar, porque nós temos um trabalho muito legal nos frigoríficos. Toda vaca que é aberta, eu já vou adiantar então, toda vaca que no frigorífico, ela é aberta, olha-se nas vísceras, tem toda aquela inflamação, é coletado o material e mandado para, o próprio frigorífico manda para o laboratório para detectar se é realmente o micobactério da tuberculose. Entendeu? Se é da tuberculose, ela vai toda ela para descartada, vai para a graxeira, não se consome. Na carne, é difícil aparecer no músculo alguma lesão, é mais nos órgãos internos da vaca, pulmão, como eu falei, né? Fígado, e mesentério, e os gânglios. Então ali tem o inspetor, ele pega a faca, corta aquelas lesões e tem um tipo de uma secreção cremosa, durinha, entendeu? É muito característico essa lesão. E daí o inspetor que tem olho clínico, ele já pega, todo animal que tem lesões suspeitas de tuberculose é coletado material e é mandado analisar. Então daí é o seguinte, daí vem um diagnóstico correto do laboratório, né? Então é nesse sentido aí, no músculo quase não aparece nada, mas é tudo descartado. Tudo descartado. Tudo descartado. Isso. Informações importantes aí, né? Muito importantes. E transmissões entre as propriedades, existe isso? Como é que acontece a transmissão? Sim. A transmissão entre propriedades, 99% se dá quando um produtor compra um animal de outra propriedade e não faz o exame. Entendeu? Então, a doença vem com o animal. Na propriedade dele não tinha nada. Mas ele comprou um animal e não exigiu o exame de brucelose e tuberculose. E a vaca tinha. O que acontece? Ela entrou
sem exame e com a doença. É normalmente ali. Também se dá o contato numa propriedade com os animais de uma propriedade livre, que não tem nada, e em contato com aquela outra animal, na cerca, contato dos animais, nesse sentido, na água de beber, entendeu? O animal bebe lá, sai uma secreção no nariz, cai na água, e aquela água corre lá para outra propriedade, pode contaminar também, entendeu? Então, é nesse sentido. Tá? Então, entre propriedades é assim, 99% é o animal sem exame, que o produtor não se preocupou de fazer exame. Olha a importância de fazer exame. Né? Antes de trazer para a propriedade, faça exame de brucelose e tuberculose. Depois pode trazer, porque 99% entra essa doença é com o animal ele contaminado. E daí vai contaminando os outros. Vou explicar como que daí esse animal que veio sem exame positivo para tuberculose, e daí é o seguinte, essa doença, na vaca respirar, sai gotículas de secreções, e as outras vacas respirando, ela se contamina. No coxo, quando a vaca vai comer, aquela secreção porque é uma doença pulmonar, tuberculose pulmonar, sai secreção do pulmão e sai no nariz, e ela vai comendo a comida no coxo. Depois vem outra vaca, come no mesmo lugar, se contamina nesse sentido. Então, pela respiração dos animais, pelo contato do animal no coxo, quando a vaca vai beber água lá naquele bebedouro, aquela secreção cai dentro da água e ela realmente contamina a água. E beleza. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que dizer é o seguinte, não podemos esquecer disso. Toda vaca positiva para a tuberculose, ela elimina essa tuberculose nas secreções. Qual é a secreção que tem, se ela é vaca de leite? É no leite, entendeu? Então depois nós vamos falar como as pessoas se contaminam através do leite, tá? Depois nós vamos passar. Mas continuando ali na propriedade, a vaca, a terneirinha ou terneirinho que mamar do leite da vaca, ou a pessoa tira o leite da vaca e dá para o terneirinho para crescimento dele, se é vaca positiva vai contaminar esse terneiro, 100%. Entendeu? Contamina o leite, depois eu vou explicar como que uma pessoa se contamina. Então, o leite é uma das fontes de secreção que sai do animal positivo que vai contaminar, é contaminadíssimo, tá? Beleza? E uma vez, talvez estou antecipando a pergunta, assim, mas por exemplo, se a propriedade for... existe um vazio sanitário, uma vez removido todo o lote, se tiver contaminação. Sim. Remove todo o lote. Existe um vazio, um período que tem que ficar sem os animais na propriedade, que ele pode se repor novamente? Eu vou explicar assim, ó. Então, deu uma vaca positiva, vamos falar sobre saneamento de propriedade, né? Isso. Então, deu uma vaca positiva, o que a gente faz? Aquela vaca positiva vai embora para o abate sanitário. Não, aquela é positiva. E o que acontece? O produtor ganha indenização pelo Fundesa, entendeu? Que o Fundesa indeniza essa vaca. Não é que a pessoa vai quebrar, o produtor vai quebrar porque deu uma vaca positiva. Você faz exame de todo, aí tirou aquela vaca positiva, a partir da que saiu aquela vaca, você conta de 60 a 90 dias, você faz exame em todo o rebanho. Toda de novo. Todos os animais. Que animais? 42 dias, terneirinho de 42 dias já faz, entendeu? E todos os animais da propriedade, tá? Faz exame, não deu nada, é um exame negativo. Espera mais 60 e 90 dias, faz o segundo exame, não deu nada, beleza. Antes disso, para liberar a propriedade, tem que ser feito tirar sangue de todos os animais e a gente faz um teste ELISA sangue para a tuberculose. Esse ELISA sangue para a tuberculose é porque tem vacas que não reagem à tuberculina. Ela é positiva, mas tu faz a tuberculina e ela não reage. Nós veterinários, anérgicas. Pode fazer exame a vida toda, ela é positiva e ela não reage. Então, a gente tem um exame de sangue que faz o ELISA sangue para a tuberculose e essa daí pega essa vaca aí também. Então, para nós liberar uma propriedade, é assim... 2 exames negativos de tuberculina, sempre comparada aviária e bovina, né? 2 injeçãozinhas, tá? E mais o teste do ELISA sangue, daí sim.
E nesse período que tem é desinfecção das instalações direto. É essa que o senhor me perguntou. Não se faz um vazio, porque vai ficar animais lá na propriedade. Não tem como tu matar todos os animais, só mata aquela positiva. E as negativas vai continuar o barco. Entendeu? Mas é desinfecção. Então, instalações, coxo, bebedouro, é isso aí. Muito interessante, muito interessante, né? Então, mais ou menos, essa questão do saneamento, né? Isso era o saneamento necessário, né? Sim, é limpeza nas propriedades e desinfetando. Não adianta desinfetar em cima da matéria orgânica, né? Então, limpa tudo, varre tudo, tira todas as fezes e daí desinfeta. Isso vai fazendo. Quando tu está fazendo exame, cada semana ou duas, cada 3, 4 dias, vai fazendo a desinfecção. Tá. E no ambiente, não tem problema assim, a vaca defecou no pasto lá e ficou no pasto, isso não existe um problema assim nesse sentido? Exatamente, boa pergunta. É o seguinte, no pasto, por causa do sol, essas bactérias, tanto a brucelose como a tuberculose, elas são bem insensíveis. Então o sol é um esterilizante, né? Mas o problema é nas instalações por causa da umidade e a sombra, onde não pega sol. Então, no campo, a gente, por exemplo assim, a gente quando orienta mais para brucelose, que o produtor faça um piquete e essa vaca de cria fora do ambiente dos outros animais. Mas esse piquete não pode ter aguada, ou barro, umidade. Tem que ser meio em declive e que pegue bastante sol, que o pasto seja bem baixinho, porque daí o solo esteriliza essas bactérias. Muito interessantes informações, né? Muito boa, né? E como prevenir a doença, então? Não sei se já entraria nesse mesmo. Sim. Esse escopo, né? Para prevenir a doença é uma coisa só. Como eu falei, exames na entrada dos animais na propriedade. Entendeu? Antes de comprar qualquer bicho, faça exame de todos os animais. Eu já vou falar nas duas doenças, brucelose e tuberculose. Não adianta só falar de tuberculose agora, tem que fazer tuberculose, brucelose. Não tem nada atrás para dentro da propriedade, certo? Nesse sentido ali. E como é que são os programas de vigilância realizados pela SIDASC? Boa pergunta. A SIDASC é o seguinte, vamos voltar ali no abatedouro. Todo animal, os animais, tanto de corte como de leite, que vai nos abatedouros de Santa Catarina, é observado, é analisado, entendeu? Quando se faz o abate, os fiscais estaduais, ou municipais, ou federal, eles analisam aquilo ali. Entendeu? Então eles estão de olho em todo o abate e a cada lesão que aparece meio suspeita é feita a análise ali. Isso é uma vigilância no frigorífico. Isso é muito importante para nós, né? Porque gado de corte normalmente, por exemplo, a gente quase não faz exame, então a gente pega lá no frigorífico, tá? E tem, agora, isso aqui é muito importante, a cada 3 anos em Santa Catarina tem a SAR 44 que já foi modificada. A SAR é uma legislação que não é obriga, orienta que todo produtor em Santa Catarina, para entregar o leite para algum laticínio, ele tem a cada 3 anos fazer exame de tuberculose em todo o animal e apresentar esse exame para o laticínio. Entendeu? Então, isso é muito importante. Mas como que todo mundo vai fazer ao mesmo tempo? Não, tem um calendário que foi colocado. Cada município tem o seu período, entendeu? Está tudo organizadinho dentro de Santa Catarina, a realização desses exames. Então, quem cuidar é o laticínio e a SIDASC e o MAPA, o Ministério da Agricultura. Tá? Então, vamos repetir, a cada 3 anos, todos os produtores de Santa Catarina, para entregar leite em qualquer laticínio, ele tem que apresentar um exame livre de todo o rebanho da propriedade. 42 dias os bichinhos até todos os animais, certo? Isso é muito importante, tá? Porque isso aí vai muitos focos que estavam lá parados, que a pessoa não fazia exame, agora vai ter que fazer para apresentar para o laticínio para poder entregar o leite. Tá. E uma vez, entrando uma pergunta aqui, uma vez que for diagnosticado, for identificado
tuberculose em um animal, por exemplo, uma vaca que está em processo produtivo, né? Sim. Esse animal entra numa espécie de quarentena ou não? Ou Sim. ela já é descartada imediatamente ou repete o exame novamente? Como é que é? É assim, ó, deu um positivo, se é primeiro animal que deu, o início do foco, o primeiro animal que deu na propriedade, daí demora uma semana para a pessoa lá daquele município, da cidade, que encaminha para mim os documentos. Eu atendo os 23 municípios. Vem para mim os documentos e eu mando para lá, para Florianópolis, e daí já vem a resolução. Demora no máximo uma semana, às vezes 3, 4 dias, é bem rápido. Neste período que demorou ali, vamos fazer que uma semana, essa vaca é aconselhada que ela fica, não te tira mais leite, tem que descartar o leite, né, dessa vaca positiva, e essa vaca fica isolada do rebanho. Tá? E esse leite descartado não Descartado, enterrado, não, o que que faz com ele? ele ferve e daí pode dar, se quiser, pode dar para tem que ferver. Precisa ferver o leite. Ferver. Se dá cru para um gato, se der cru para um terneiro, vai contaminar. Não, deixa. O ideal é nem tirar mais leite dessa vaca, entendeu? Mas dá uma secadinha ali, mas vai rápido. No máximo uma semana, essa vaca já vai ser abatida. Né? Vamos dizer, deu essa semana, semana que vem já vai embora. E não repete o exame? Não, deu positivo, é positivo. Né? Porque é feita. Boa pergunta, eu vou te explicar. Quem faz os exames nos animais? É o veterinário habilitado pelo MAPA e controlado pela cidade, que nós que coordenamos os colegas. O que ele faz? Ele vai lá, injeta tuberculina aviária e bovina na parte cutânea da pele, né? Bem na pele, não é subcutânea, não é debaixo da pele, é na derme. Faz a aviária e faz a bovina. E faz a leitura com paquímetro da grossura da pele. Certo. Daqui 3 dias, 72 horas, ele volta. Vai medir novamente para ver se aumentou ou não. Conforme aumentou, ele faz a medida e faz os cálculos, essa vaca não é negativa, ou pode ser inconclusiva, ficou meio na dúvida, ou pode ser positiva. As positivas já vão embora, não tem exame para fazer. Certo? E a inconclusiva? A inconclusiva espera-se 60 dias e faz de novo. E se ela der inconclusiva de novo, daí nós consideramos positiva. Ela vai embora. Com os 2 exames inconclusivos, é positiva para nós. E o Fundesa paga e indeniza essa vaca. Entendeu? Então tem que ser 2 exames inconclusivos, daí a gente já considera positivo. Muito interessantes informações aí, né? Tá. E em relação às pessoas daí, né? Sim. Como elas se infectam, né? Ou no caso até sintomas na pessoa, já incluímos aí essa pergunta, como é que funciona essa questão, porque muitas vezes pode pensar que é uma tossezinha simples, a pessoa tem os mesmos... Muito importante isso aqui, por isso que a gente já estamos deixando mais para o final, porque isso aqui eu queria que todos os ouvintes prestassem bem atenção, principalmente aqueles produtores. Quem tem mais problema, mais perigo de se contaminar é o produtor rural, é o homem do campo. Por quê? Se tem uma vaca positiva lá, ele vai ser ordenhado essa vaca todos os dias. Quanto mais ventilado a sala de ordenha, melhor. Por quê? Porque se a vaca tem tuberculose e está respirando, aquelas gotículas gotículas de líquidos e fica no ar, e o produtor respira, se contamina. Tá? Outra coisa, cuide, produtor, é o seguinte, na hora de limpar o comedouro, entendeu? Porque ela, quando come, ela encosta o focinho e aquela secreção fica no coxo. Então, cuide na hora de tirar aqueles restos de comida com a mão, tudo, né? Cuida, porque ali vai se contaminar e a mão e vai depois, de repente, daqui a pouco está encostando, vai fumar, ou sei lá, alguma coisa, e vai comer uma fruta, e não esquecer, né? pá. Acontece. Então, pega e cuida, lava bem as mãos, né? E o bom é uma vez por semana dar uma pulverizada nos coxos, entendeu? Por quê? Porque pulverizar com o quê? Com um desinfetante. Qualquer desinfetante mata essa micobactéria, é bem simples, tá? A gente não vai falar em nome comercial, mas é um desinfetante que é usado em suínos e aves, isso aí, tem vários que funcionam, né?
Então, e agora é o seguinte, beleza? Então eu falei, ó, respiração, que o produtor pode se contaminar. Outra, a contaminação no coxo e nos bebedouros, porque aquela secreção no nariz da vaca vai contaminar isso ali. Mas o mais importante, normalmente, olha, 90% das contaminações, como tem, comendo, tomando os produtos, queijos, leite cru, nata crua, o produtor, olha, essa bactéria no queijo fica 6 meses vivinha para a gente comer. Então, porque o leite não é fervido para fazer o queijo, daí não mata. Então, se é uma vaca positiva, no queijo ela fica viva no queijo por 6 meses. Então, nos 6 meses, quantos queijos a pessoa já comeu? O leite na geladeira, eu tirei leite, eu gosto de leite cru. Fica 10 dias aquele leite, aquela bactéria vivinha no leite. E na nata é igual. Então, assim, ó, normalmente, que a gente tem rodado bastante no campo, como que as pessoas estão se contaminando? É o contato dos animais, com certeza, mas o queijo, a nata e o leite. Um produtor, vou contar. Um produtor me diz, Pedro do céu, eu sei como é que me contaminei. Eu peguei e tomei leite cru. Eu tomava do tarro grande, aquele lá, que vão botando o leite das vacas ali dentro para depois o leiteiro vir pegar. Eu tomava leite cru, entendeu? A brucelose é violenta e a tuberculose também é transmitida pelo leite. Tá? Tanto que o leite de uma vaca positiva contamina o terneirinho, tá? Pode contaminar, a gente não pode dizer que a ciência não é tão exata assim, mas é assim que se contamina. Então, cuidado. Tá, tinha aquele hábito, o apojo que chamava, sim, né? A pessoa chegava, encheu o copo, que legal, que bacana, isso, né? Eu me lembro, eu era lá do Rio Grande do Sul, eu botava canela e um pouquinho de cachaça, mas bem pouquinho, uma meia colherinha de cachaça e tirava ali em cima no copo e nós se lambuzava tomando aquilo. Mas naquela época, era extensão de terra, não era... Hoje os animais são tudo confinados, então as doenças são mais, estão mais ativas, a gente está aparecendo mais. E naquela época era meio extensivo a coisa, então era mais difícil, né? Agora, o que acontece? Por que o Pedro Flores falou que o maior problema é para o produtor? Mas eu que sou da cidade, por quê? Não, mas o leite é pasteurizado. Então nós, consumidores da cidade, não temos problema nenhum. Nós não temos contato com o bicho e nós não temos, e o leite é pasteurizado. Então matou tudo. Certo? Agora, o coitado do produtor que está lá produzindo coisa, ele que é o que a gente vê com mais brucelose, com mais tuberculose. Mas a brucelose é mais violenta ainda. Tá? O que dá? O produtor se contaminou com leite ou com queijo, normalmente é o queijo, tá? Ele começa a tossir, ele começa a ficar fraco, ele começa a entrar em depressão. Ele começa a aparecer manchas nas pernas, manchas vermelhinhas nas canelas, nas pernas. Outra coisa mais importante é febre. A pessoa fica com febre. O que acontece? Entra em depressão, porque eu já estava esquecendo, o troço mais importante é a dor nas articulações. Dor nas articulações. Aquelas ferroadas que tu não sei, de uma hora para outra, mas me deu uma ferroada aqui no joelho, o que é? Daqui a pouco lá no minguinho, entendeu? E essa doença, né, é complicada, tá? É bem complicada, então, olha, tem que cuidar. Até o senhor comentou no nosso encontro passado de que, por exemplo, no caso da brucelose, pode desenvolver doenças tipo... doenças crônicas, articulares. Sim, a pessoa pensar que ela é um reumatismo crônico, mas decorre da brucelose. É que a brucelose, eu acho que eu misturei as coisas. Essa ferroada aí é da brucelose, desculpe. Viu, ouvintes, desculpe. Realmente, é tosse, febre, né, e depressão também, a parte das ferroadas que dá aquilo é brucelose, mas já ajuda para nós relembrar, né? Chama atenção. Então, olha, porque é o seguinte, a brucelose, agora voltando à brucelose, a brucelose é
ela é intermitente, aqueles sintomas, entendeu? Dá e passa. E a tuberculose não. A pessoa começou a tossir, tem que procurar o médico. Por quê? Porque realmente pode ser tuberculose. O que ele vai fazer? Porque nós, assim, eu vou explicar para vocês como que funciona. Nós é tudo pensado. Deu um caso de tuberculose lá numa propriedade, nós já comunicamos a parte do município, lá, a saúde do município, e comunicamos a saúde estadual. Para eles ir lá com as agentes de saúde, orientar essa família o que fazer. Né? Daí ele vai orientar todos ir lá, o médico consulta, e aquelas pessoas que têm sintoma, eles fazem o teste para ver se não é. E as outras que não têm sintoma, eles vão ficar monitorados. Vão ficar, cada 6 meses o médico vai chamar, vem cá, vamos dar uma olhadinha. Né? Daí examina o pulmão, examina tudo assim. É um testezinho de derme na pele, não é no sangue, a brucelose é no sangue, tira o sangue, faz. A tuberculose eles injetam na pele, e se der reação é aquilo ali. É bem simples. É o mesmo da tuberculina, aquela outra tuberculose normal, né? Só própria para essa bactéria. Por isso que a gente recomenda que o produtor cuide, né? Faça exame nos seus animais antes de fazer queijo. Olha, é muito importante isso aqui. Estou fazendo queijo. Tudo bem, mas faça exame de brucelose tuberculose nos seus animais primeiro, para depois usar lá nata crua, leite cru, fazer queijo. Tá? E principalmente aqueles que vendem os queijos da propriedade para o vizinho, para os familiares que vão lá visitá-los, cuida. Primeiro faz o exame das vacas, para depois, porque tu está botando em risco toda a saúde de todas as pessoas que estão comendo. Às vezes a pessoa acha que está fazendo bem, mas bem, um queijinho lá, muito bom, mas gostoso, eu adoro queijo da colônia, adoro, mas desde que eu saiba que foi feito exame nas vacas, tanto de brucelose como para tuberculose. Senão, não dá, porque tem essa doença. Embora o nosso estado de Santa Catarina é um dos estados que tem menores índices de brucelose e tuberculose, é 0,5%, 1% na brucelose, 0,5% na tuberculose das propriedades, assim mesmo, na nossa região, porque é muita concentração de gado de leite, entendeu? Tem bastante problema. Tá? E é bom a gente não estar dentro da estatística, né? É 0,5%, mas 0,5% é 0,5%. É bom não estar dentro da estatística, né? Se olharmos aí, 0,5%, onde nós tivemos aí 200 mil pessoas, nós vamos ter um número significativo, né? Que nem Chapecó, né? E nesse sentido, certificação, as propriedades têm certificação? Isso aí. Agora, nesse momento, nós temos com uma televisão, numa propriedade ali, fazendo um programa de televisão sobre certificação. A tendência de Santa Catarina é o estado que tem mais propriedades certificadas, mais de 3 mil propriedades certificadas, mas nós queremos muito mais que isso. É a certificação das propriedades para brucelose e tuberculose, para as duas doenças. Como que funciona isso? É muito simples. O produtor faz exame de todo o rebanho para brucelose e tuberculose, pega um veterinário habilitado ali da sua região, beleza, faz um exame, não deu nada, espera de 60 a 90 dias, faz o segundo. Beleza, não deu nada, é propriedade certificada. Todos os anos ele repete um exame, entendeu? Esse certificado tem validade de 1 ano. Antes de vencer, ele faz o exame de novo. Antes de vencer, faz o exame de novo. E assim vai indo. Os laticínios estão bonificando, pagando um pouquinho mais o leite das pessoas que têm propriedade certificada para ajudar no pagamento desses exames. Entendeu? Então, a nossa tendência aqui em Santa Catarina é certificar as propriedades. Nós estamos batalhando bastante, por isso que divulgando bastante na mídia, e os laticínios também estão incentivando, isso é muito importante, é certificar as propriedades. É uma coisa simples, faz 2 exames, está ali o certificado. Ganha um pouquinho mais no leite e cada ano repete o exame. Né? Sim, e tem outra coisa muito importante que tem nessa questão,
Verifiquem, ouvintes, lá na sua prefeitura. As prefeituras, tem muitas prefeituras com a bondade, olha, maravilhoso a cabeça deles, o trabalho deles, da secretária da Agricultura, estão bonificando esses exames, estão ajudando a pagar uns até tem um veterinário da prefeitura habilitado que faz exame quase de graça, só cobra os insumos, que é a tuberculina, os antígenos, entende? Então verifique lá na sua comunidade, no seu município, porque de repente a prefeitura tem uma bonificação para ajudar a certificar as propriedades. Isso aí é muito importante, o apoio dos municípios para nos ajudar. Isso, são questões, e os exames não são caros, não, né? Não são caros. Depende da quantidade de animais, depende da distância da propriedade, isso tem que verificar lá junto com a prefeitura e junto com o habilitado, com o veterinário lá que atende vocês lá no município. E tenho certeza que não é isso aí que vai dar problema, não. Porque o bônus que os laticínios estão dando em cima do preço do leite vai amenizar bastante. A prefeitura ajudando um pouquinho, show de bola, entendeu? Porque sabe o que a gente fala? É o seguinte, que a saúde do produtor, principalmente os que estão mais envolvidos com isso, mais envolvidos com os animais, que estão correndo mais risco, a saúde do produtor não tem preço. Então, investir um pouquinho para resguardar a saúde da família, a família é o bem sagrado das pessoas, entendeu? Então, não podemos arriscar não fazer exame. Tem que fazer exame, porque eu, se estivesse lá, como já tive, eu também já fui produtor rural há muito tempo, e eu sempre fazia exame nas minhas vacas, porque eu não vou levar um queijo lá para minha casa, para minha família, para meus filhos, sabendo que eu posso estar botando risco à saúde deles, tá? A brucelose tem cura na pessoa? Tem, mas é bastante complicado. A tuberculose tem? Também é complicado. Depois que a pessoa se contaminou, ela vai se curar, sim, se ela procurar um médico e vai se curar, mas é bem complexo, né? Vai sofrer febre, tosse, a brucelose dá aquele monte de sintomas lá, que até uma pessoa lá, Pedro, vou vender minha propriedade. Fomos lá, fizemos exame nas vacas, tinha um monte de vaca com brucelose. Depois ela se tratou, descobriu que tinha a doença, hoje em dia está lá produzindo, feliz da vida. Sim. Considerar um investimento, né? Investimento, não com uma certeza. Despesa, é um investimento. Não, investimento, né? Saúde, tudo é bom, né? Porque nós temos que lutar pela saúde única. A SIDASC e todos nós, as universidades, lutam pela saúde única. A saúde única nada mais é que a saúde dos animais, saúde vegetal e cuidando do meio ambiente, entendeu? Então, os animais, para nós ter saúde, os animais também têm que ter saúde, se nós estamos consumindo produtos dele, né? Leite, queijo, entendeu? Então, nós temos que ter esses animais sãos, né? Porque senão não vão ter saúde, né? Então é nesse sentido. Isso, e hoje considerar, porque por muitas vezes a pessoa, o agricultor, alguém está com um sintoma de febre, alguma coisa, Sim. E chegar a buscar um atendimento e pode ter um erro diagnóstico. A pessoa ser tratada por uma outra patologia, uma outra situação, que de fato por vezes não é. Exatamente. Isso, né? Aquela consulta rápida, às vezes, que a pessoa passa, não, toma esse medicamento, e não é aquilo, você está simplesmente protelando um problema que poderia ser muito mais, né? Então, essa que é uma questão que muitas vezes precisa ser abordada, né? Viu, professor Arnildo? Quando eu estava eu fiquei 2 mandatos no Conselho Municipal de Saúde de Chapecó. E no primeiro mandato nós fizemos, eu falei sobre brucelose e tuberculose para 80 médicos. E a gente viu como estava deficitário esse conhecimento da brucelose e tuberculose. Porque na nossa região, que é basicamente agrícola e pecuária, entendeu? Então, todo médico, quando chega uma pessoa, está tratando bastante tempo para depressão, tratando bastante tempo para dor muscular, articulares. E a pessoa está tratando um monte de tempo a pessoa com tosse. Cara, pensa o seguinte, os médicos têm que pensar o seguinte, que esse produtor pode ser produtor rural e pode ser brucelose, pode ser tuberculose. E porque os sintomas da brucelose e da tuberculose são muito parecidos com outras doenças que estão tratando no dia a dia aí, né? Depressão. Às vezes tem uma virose circulando qualquer outra aí, né? Que exige, as pessoas confundem, né? Sim, com certeza. Então, é muito similar
por exemplo, febre, tem tudo que é coisa da febre, né? Entendeu? Então, que é importante que a equipe médica fique antenado que a nossa região é muito agrícola, muita pecuária. Então, se está tratando a pessoa por muito tempo para alguma doença ali, que pense um pouquinho que pode ser tuberculose e brucelose. Ou brucelose, né? Depende do sintoma, né? Uma é diferente da outra, mas é por aí. Né? Isso. E essa questão que nós falamos esses dias, questão de fronteira, nós não estamos muito longe da fronteira com a Argentina. Como é que isso pode influenciar, não influenciar o fluxo de animais? Ou como é que é o monitoramento hoje nessa região de fronteira se dá? Sim. Beleza. Da Argentina ou do Uruguai, né, que seria o mais perto, Paraguai, não entra animais aqui para nós, porque o nosso status sanitário aqui, entendeu, é mais alto, então a gente tem uma legislação que não deixa entrar. Mas nos municípios, do Rio Grande para cá e do Paraná para cá, pode entrar, desde que tenha exame de brucelose, tuberculose, entendeu? Bem afinado e vacinado, entende? Então, para brucelose é vacinado. A tuberculose não tem vacina. Eu esqueci de falar na minha fala. A tuberculose não tem vacina, né? É só exame mesmo. A brucelose tem vacina. Então, o que acontece? Então, é monitorado, sim, na fronteira. Um animal, para entrar aqui em Santa Catarina, tem que apresentar exame de brucelose e tuberculose, que eu tô São falando. os dois obrigatórios. Obrigatório, não entra. E tem um período que esse exame tem que ser feito, uma carência? O período, sim, bem perguntado. É 60 dias é a validade. Então, eles têm que apresentar lá junto com a GTA, Guia de Transporte Animal, ele tem que apresentar exame de brucelose e tuberculose, né? E válido quer dizer, dentro do período de 60 dias. Ali tem a validade do atestado. Se já venceu 60 dias, ele vai ter que fazer exame de novo para poder entrar. E tem que ser feito também por um laboratório credenciado. Médico veterinário, ele é credenciado pelo MAPA, né? Ele é credenciado pelo MAPA e ele pode fazer o exame. Daí é nesse sentido. Todo médico veterinário, por exemplo, se eu não fosse, me formei e não fiz o curso e não recebi, me credenciei no MAPA, eu não posso fazer, porque eu não tenho a portaria do MAPA de habilitação, né? Então isso é muito sério, e nós nesses 23 municípios, eu e outra colega, que é a nossa coordenadora, nosso gestor, que controlamos isso ali. A gente vai visitar uma vez por ano todos os habilitados para ver se estão toda aquela sala de exame dele está dentro do padrão MAPA, ainda tem os pré-requisitos, tudo certinho. Todo ano a gente visita eles para ver se está certo, né? Então, e é uma coisa muito séria, porque você viu, tuberculose, o veterinário tem que voltar lá depois de 72 horas. Se ele não voltar, o exame não fez o exame, porque ele tem que ser avaliado com o paquímetro o aumento da grossura da pele. Então é um teste bem profissional, delicado e profissional, né? Tem que ser bem feito. E indenização aos produtores, né? Já falamos alguma coisa, você até já antecipou assim, né? Mas situações outras que podem acontecer. Sim. Olha aqui, o produtor pode ficar bem tranquilo. Eu mexo todo dia. Até antes de vir para cá, tinha 4 processos lá que eu estava mexendo, que é brucelose, que a gente manda para o Fundesa, Fundo Estadual de Defesa Sanitária Animal. O que acontece? O Fundesa, ele indeniza todos os animais que têm exame comprovatório, tanto de brucelose quanto tuberculose. Como o senhor falou ali, um inconclusivo, tem que dar outro inconclusivo para ser positivo para a gente mandar. Então, todo pode fazer exame, não vão quebrar ninguém, nenhum produtor de leite vai quebrar por causa disso aí. Porque, você foi todos os animais. Não adianta, aqueles animais tinha que passar lá naquela propriedade. Vai embora, é indenizado. Por quê? Cara, tem que tirar aquelas bichos doentes lá de lá, porque vai contaminar todo o rebanho e vai contaminar toda a família do produtor. Um dia ele vai se contaminar. Sim. Então, exame é coisa boa, tem que ser feito, né? Então, pense assim,
O Fundesa paga. Ah, mas eu não vou conseguir comprar porque o valor genético dela valia 10 e eu vou vender por 5. Sim, mas bota uma novilha e não vai quebrar. Agora, se ficar com aquela vaca de 10, vai contaminar o outro rebanho, todo o rebanho e mais a família. Então tem que fazer exame, isso aí é fundamental. Tá, o Fundesa indeniza brucelose, tuberculose, quando é catástrofe, tem aterramento, dá uma chuvarada, enterrou lá as caixas de abelha, pá, indeniza, entendeu? Nesse sentido, tem outras coisas, né? Ah, deu uma gripe, Deus livre que não deu uma influenza aviária, por exemplo, Deus livre, né, que vem aqui porque daí é muito ruim, mas que deu uma doença assim, tem indenização. De uma doença grave que entra para cá, uma doença que não tinha, que isso aí tem indenização, tá? Então, assim, ó, mas nós hoje, aqui, né, nesse temporal que deu esse tempo atrás, muitas caixas de abelha foram aterradas. Sério? O Fundesa pagou todos, tá? E o gado até em hoje... Em função do temporal. Por causa do temporal, ele enterrou um monte de caixa de abelha e mandamos para lá, ele pagou. Mas estavam cadastradas? Estavam cadastrados na cidade, tem cadastrado na cidade. Bem lembrado, professor Arnildo. Todas as caixas de abelha têm que ser cadastradas na Cidasc. Daí pode, não pode ser assim, anônimo, né? Não saber, não. Tem que ser cadastrado lá no CIGEM, lá onde ele cadastra os animais, bota os brincos lá direitinho. Mas independente, por exemplo, se for somente para ter para o consumo, tem que cadastrar. É bom cadastrar, porque daí se começar a dar morte de abelha, vai vir uma veterinária da cidade, especialista em abelha, para te ajudar. Entendeu? Interessante, né? Tem a Raquel, tem a Amanda, pessoas que mexem com as abelhas, que elas vêm para te ajudar, tá? Poderíamos marcar uma entrevista uma hora, conversar sobre isso. A Raquel, ela entende muito de doença abelha, né? O que eu queria falar também, então assim, ó, pode ver o produtor, ouvintes, não deixe de fazer exame nos seus animais, tá? E, principalmente quando for comprar, não compre animais sem exame, não compre, porque isso aí é complicado, tá? Não há, por exemplo, nos animais não há tratamento, tem que ser abatido tanto brucelose como tuberculose. Nas pessoas tem, e não tem problema, tem indenização. Como que é a indenização? Ah, mas vocês pagam um pouquinho. Não, nós não pagamos nada. Quem paga é o Estado, é o Fundesa, a cidade que só tramita a papelama. Fica bem claro, porque tem muitos... Ah, mas você... Não, é assim. No dia que o veterinário vai lá para pesar as vacas, lá na propriedade, para avaliar as vacas, ela tem uma fita, ela mede, dá bem certinho o peso da vaca. O que acontece? Naquele dia que ele foi lá, ele olha no site da Ipagre, preço da vaca gorda, tanto. É bem explícito assim. Ah, mas é boi vale mais. Sim, boi gordo, quanto que vale? Tanto. E nós pagamos o preço do dia que a gente faz a avaliação na propriedade. É muito transparente, entendeu? É certíssimo aquilo ali. Inclusive o Fundesa lá verifica tudo isso que nós mandar para lá, essa papelama. Olha lá a data, vai conferir no site da Ipag se está certinho, tudo certinho, bem certinho. Então o produtor pode fazer exame, que se der positivo vai ter realmente, né, vai ter indenização. Tá? E a tendência, só para reforçar, é certificação de propriedade, porque os laticínios, todos eles estão bonificando o leite. Isso aí. Então foi uma conversa muito interessante hoje que tivemos aí novamente o seu Pedro Flores, da Cidasc, né? Que gentilmente veio conversar com nós. Já para o segundo momento, já tivemos uma outra situação em que o senhor Ivan chegou aqui também, né, da mesma instituição, e falamos aí na época sobre raiva. Então a gente está sempre em contato aí, nossa co-irmã aí, a Cidasc, né? Também do Estado. E fazendo esse trabalho, ajudando em divulgação. É aquilo que nós sempre falamos. Quando nós conseguimos sensibilizar 2, 3 pessoas, nós já estamos fazendo a nossa parte, né? Então isso é muito importante, essas informações todas. Não é por acaso que Santa Catarina ocupa, né, essa colocação, né, de um estado com maior cuidado em defesa sanitária. Um trabalho muito bem feito por todos os órgãos, vigilância sanitária animal, questão saúde humana, tudo, né? As instituições, todas elas trabalhando conjuntamente para desempenhar esse excelente trabalho, né? Então, estamos muito bem na foto, Então, senhor Pedro, uma última consideração aos nossos ouvintes aí?
Professor Arnildo, nós agradecemos da Cidasc a oportunidade tão... Olha, é muito, muito legal poder conversar com os ouvintes de vocês, os produtores rurais que estão escutando essa reportagem, porque a gente fala de coração mesmo, né? A gente fala, é o nosso dia a dia de trabalho, não é leitura, isso é na prática. Todo dia eu vivencio brucelose e tuberculose. E a gente vê que realmente tem muitas pessoas envolvidas nessa história. E a gente fica preocupadíssimo quando dá positivo numa propriedade e crianças... Especialmente crianças, né? Crianças comendo aqueles queijos que estavam contaminados, tudo. Então a gente fica muito preocupado. E é uma alegria, assim, é uma alegria poder trabalhar ajudando as pessoas, principalmente manter a sua saúde, né? Muito obrigado, professor Arnildo. Conte sempre conosco, a gente está sempre à disposição. E o que precisar da gente, tem umas ordens, porque a gente sabe que os teus ouvintes estão... É muito importante conversar com eles e transmitir alguma coisinha para eles, tá? Isso. Um abraço, obrigado. Nós que agradecemos novamente, né? Lembrando aos amigos aí que esse programa fica salvo no YouTube, né? Ao acessarem, dê um likezinho lá, diz que gostei, isso nos estimula bastante, né? Saber que as pessoas estão gostando do nosso trabalho. Também repasse o link aos colegas, amigos aí, tá? Repasse a eles, que é importante isso aí. Então, a todos os nossos amigos, ouvintes na rádio e espectadores no YouTube, nosso cordial bom final de semana, né? E fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Então, tchauzinho, seu. Tchau.